Olá, uma ótima tarde para você que está conosco aqui nessa live, essa em que vamos falar um pouquinho sobre a campanha Destinação, né? Falar um pouquinho sobre essa atividade que nós aqui da Receita Federal do Estado de São Paulo, a gente vem realizando, justamente com o intuito de divulgar, incentivar, orientar sobre essa importante prática que é a destinação do imposto de renda. Então, nós temos uma live agora, nós temos 1h30, e nós vamos explicar com bastante calma, bastante cuidado, o que é essa prática da destinação do imposto de renda, né? Como que, para onde vai esse recurso, por que isso existe, quem pode destinar, quem não pode. Então, essa é a agenda dessa live dessa tarde, né? Durante a live, você pode aí, nós temos um chat, você pode colocar as suas perguntas, dúvidas, né? Relacionadas ao assunto, né? Relacionadas aqui ao escopo do nosso assunto. O nosso colega Denis está acompanhando aí o chat. E aí, a ideia é que a gente faça aqui uma exposição mais ou menos de 1 hora, e depois a gente vai responder aí as perguntas que forem sendo colocadas, né? Então, vou pedir que o Denis coloque o slide, Denis. Então, me dá um toque. Aí eu já vou passar. Posso passar? Ok. Então, vocês estão vendo aí o slide. Então, campanha destinação, divulgação, incentivo e orientações, né? Também lembrando, né? Eu acho que eu não falei no começo, essa live está sendo promovida pela equipe regional de cidadania fiscal aqui da Receita Federal de São Paulo, que compreende a 8ª região fiscal. Está vendo aí o slide, né? Superintendência Regional da Receita Federal em São Paulo. Esse 08 indica a 8ª região fiscal. O Estado de São Paulo, ele compreende. O Brasil, ele é dividido, né? O nosso trabalho aqui na Receita Federal é dividido em 10 regiões fiscais, e São Paulo compreende aí a 8ª região fiscal. O meu nome é Marcos, né? Eu nem falei meu nome aqui no início. Eu sou coordenador técnico das ações de incentivo à campanha de destinação aqui no estado de São Paulo. A Mariquita está aqui com vocês. A gente vai conversar um pouco, então, sobre esse assunto tão interessante, tão importante, que é a campanha de destinação. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os fundos municipais dos direitos da criança e adolescente e do idoso. Embora a destinação do imposto de renda, ela prevê outros fundos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, nós vamos dar um destaque nessa live para esses fundos, tá? Embora a gente vai falar um pouquinho dos outros. Mas por que é importante começar a falar dos fundos? Porque a razão, né? Porque nós estamos falando de destinação de imposto de renda, doação de imposto, mas doação para quê? Para quem? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é isso, que esse recurso que o contribuinte pode destinar, ele vai para os fundos municipais dos direitos da criança e adolescente e do idoso. O que são esses fundos? São fundos especiais, nos termos da Lei 4.320, de 64, que é a lei que trata dos fundos especiais, ou seja, são fundos que estão... O que é um fundo especial? É um fundo que está... o seu recurso ele é vinculado a uma certa atividade do Estado. Então, no caso dos fundos da criança e do idoso, esse recurso, né, esses recursos que vão para esse fundo, eles estão vinculados a uma atividade específica, que no caso aqui, a atividade voltada para atenção à criança, voltada para atenção à pessoa idosa. São criados por lei municipal. Aqui eu mencionei a lei municipal, mas o fundo pode ser nacional,
Nós temos o Fundo Nacional da Criança e do Idoso, temos os fundos estaduais, né, da criança e do idoso, e temos também os fundos municipais. Então, dessecado por lei. No caso do fundo municipal, lei fundo estadual, lei estadual, fundo nacional, lei nacional. E como eu mencionei, estão vinculados a atividades voltadas para áreas sociais específicas. Então, o que é importante frisar? Uma vez que o recurso vai para este fundo, ele não pode ser gasto com nenhuma atividade diversa da qual aquele fundo está vinculado. Então, se é o fundo da criança, aquele recurso só pode ser gasto com programas, projetos e ações voltadas para a criança e adolescente, nos termos lá do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso do Fundo do Idoso, a mesma coisa, esse recurso só pode ser gasto com as ações voltadas para a pessoa idosa, nos termos do Estatuto do Idoso. Muito bem. E aí, muito bem, esse recurso vai para esse fundo, mas como que ele é gasto? Né? Esse dinheiro cai na conta desse fundo e aí a gente vai lá e tira esse dinheiro como a gente quer? Não. A gestão desse recurso, ela é uma gestão compartilhada, tá? Ou seja, você tem dois atores que atuam na gestão desse recurso. Você tem o conselho respectivo, no caso do Fundo da Criança, o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, no caso do Fundo do Idoso, o Conselho de Direitos da Criança, da Pessoa Idosa. Então, o Conselho, ele vai deliberar, ele decide como é gasto esse recurso. E quem executa é a Secretaria Municipal vinculada àquele Conselho. Né? Nós estamos aqui falando numa live estadual, isso vai variar. Por exemplo, aqui em São Paulo, esses conselhos estão vinculados à Secretaria de Direitos Humanos. Em Guarulhos, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Pode ser que em outro município seja numa outra secretaria. Mas seja como for, quem faz a execução desse recurso é a unidade administrativa ao qual aquele conselho está vinculado. O órgão da prefeitura ao qual aquele conselho está vinculado. Então, o conselho decide e a prefeitura faz ali a execução do recurso. Né? Como regra, né? Os conselhos eles vão ali fazer um edital, né, de submissão ali para submeter projetos, as entidades vão submeter projetos e o conselho vai fazer a avaliação, né, a aprovação dos projetos que tiverem aderentes com as prioridades que o conselho decidiu e aí o recurso é gasto. Então, o que é importante frisar? Esse recurso que estão nos fundos só é gasto mediante projeto. E projetos submetidos a um conselho, que é que tem autoridade de deliberar quais projetos serão aceitos e quais não serão. E a prefeitura, por meio da sua secretaria a qual o conselho está vinculada, é que vai executar. Tá bom? Então, vocês estão vendo que não é qualquer dinheiro que vai para qualquer canto, né? É um recurso que tem toda uma organização para ser gasto. Então, você está vendo que vale a pena fazer a destinação, né? Esse dinheiro não vai para qualquer lugar, há toda uma organização, há toda uma legislação, há toda uma estrutura que vai tratar para garantir que esse recurso destinado pelo contribuinte seja gasto da maneira correta. E aí, ainda falando dos fundos, claro que a gente está falando aqui da destinação, porque é o nosso escopo aqui no órgão, mas o fundo não é composto só desse recurso, tá? Você pode ter recurso oriundo de dotação orçamentária. O que é dotação orçamentária? É o recurso que o próprio governo federal, governo estadual ou a prefeitura, ele mesmo empenha, ele mesmo deposita lá. A gente chama isso de dotação orçamentária. Você pode ter transferência intergovernamental, pode ter um acordo ali, que o governo federal faça ali uma transferência para alguns conselhos, algum acordo voluntário, algum repasse ali eventual. Tem a destinação, que é o assunto principal aqui. Você tem multas e penalidades, por exemplo, multa de trânsito, é muito comum.
que os recursos de multa de trânsito sejam destinados para esses fundos, uma prática comum no Brasil inteiro. Ainda rendimentos de aplicações financeiras e, eventualmente, algum outro recurso. Temos prefeituras aqui do Brasil inteiro, então, eventualmente, pode ter algum outro tipo aí de recurso, mas esses são os principais. E, é claro, a destinação, que é o assunto principal aqui da nossa live. E aí eu coloco aqui para vocês o folder oficial da campanha de destinação aqui na Receita Federal no Brasil inteiro. Se você procurar o site da Receita, né, até se der para o Denis colocar, eu vou dar trabalho para o Denis aqui, se ele puder pesquisar lá no nosso site e colocar no chat, acho que é legal. Esse é o folder institucional que nós temos da campanha de destinação. Por que eu estou com esse folder para vocês aqui da live verem? Para mostrar que efetivamente a campanha de destinação é uma ação institucional da Receita Federal. Então, se eu estou aqui, eu, Denis e colegas do Brasil todo, dedicando parte do seu tempo, né, ou até uma grande parte do seu tempo, dando orientação, explicando, orientando, esclarecendo, incentivando, é porque, de fato, essa é uma ação institucional do órgão. Então, de fato, nós da Receita Federal efetivamente atuamos na campanha de destinação, divulgando, incentivando, orientando. Então, ou seja, o contribuinte pode com muita tranquilidade fazer a destinação. É uma ação não só legal, né, mas é também a todo um incentivo, né, que o contribuinte faça essa destinação. É um programa institucional do órgão. Está aí o folder que nós aqui da Receita colocamos, assumindo oficialmente esta campanha, podemos assim dizer. Então, falamos um pouco dos fundos, demos uma explicação mais ou menos geral dos fundos. Falar um pouco agora da destinação propriamente dita. Talvez você tenha reparado, e talvez também em outras falas, em outros momentos, que ora nós falamos em destinação e ora nós falamos em doação. Talvez você está me ouvindo aí, está assim, Marcos, mas quando eu abro o programa do imposto de renda, eu não acho essa palavra destinação que vocês mostraram aí. Eu vou lá procurar para essa palavra doação, mas afinal, é uma destinação ou é uma doação? Nós diríamos que é as duas coisas. Como é que a gente geralmente explica? Então, legalmente é uma doação. E por quê? Porque lá no decreto 9.580, que é o regulamento do imposto de renda, consta que o contribuinte que faz a declaração do imposto de renda sujeito às deduções legais, isso vale tanto para pessoas jurídicas, empresas, quanto para pessoa física, ele pode fazer uma doação a alguns fundos públicos e deduzir esse valor integralmente dentro de um certo limite. Então, é uma doação que ele deduz, é uma doação dedutível. Porém, como na prática ele deduz integralmente esse valor que ele doa, dentro de um limite que a gente daqui a pouco vai explicar, na prática não é uma doação no sentido literal, porque uma doação efetiva, a gente bem sabe, é quando eu retiro um dinheiro que é meu, um patrimônio que é meu e dou para alguém que está precisando, para uma entidade da minha confiança, né? Então, por causa disso, embora legalmente seja uma doação dedutível, a gente diz também que é uma destinação, né? Ou seja, eu estou, na prática, destinando uma parte do tributo que eu já sou obrigado a recolher para uma determinada aplicação. No caso aqui, a aplicação em políticas ligadas à atenção à criança e à atenção ao idoso. Então, ou seja,
legalmente é uma dedução, uma doação dedutível, mas na prática é uma destinação. E como está aqui no slide, é uma prática de cidadania, sem dúvida nenhuma. E é claro que na medida que o contribuinte faz a destinação para o fundo da cidade dele, do município, enfim, é natural que a gente destine e fala, mas vem cá, eu quero ver como esse dinheiro está sendo gasto. Eu quero ver se realmente o fundo municipal do município X está aplicando esse recurso. Eu quero ver que entidades estão recebendo esse recurso, como é que o conselho está atuando, né? Quantas crianças foram atendidas, quantos idosos foram atendidos, quais projetos, quais foram... Então a ideia também com o incentivo à destinação é que o contribuinte também comece a querer fazer o que a gente chama de acompanhamento local, né? Ou controle social dos gastos, né? O acompanhamento para que aquele recurso que eu destinei, de fato, se converta em ações concretas em prol daqueles que mais precisam, no caso aqui, particularmente as crianças e os idosos. E é claro, a aplicação no próprio município, né? A gente fala muito aqui dos municípios, concretamente. Então, imagina só, você tem que pagar um valor X de imposto, você tem um valor devido X, mais um percentual, um pequeno percentual desse valor pode ficar no seu município, pode ficar na sua cidade e ser aplicado para ajudar as crianças da sua cidade, ajudar os idosos da sua cidade. Olha que coisa legal. E isso sem você, na prática, gastar nada mais do que você já teria que pagar. Então, olha que coisa legal que é a destinação. Legal nos dois sentidos. Legal porque a lei permite e legal porque é bacana, né? Usando aqui uma palavra informal aqui com vocês. E quem pode fazer essa destinação, né? O Marcos falou tanto, então quem é que pode? Todo mundo pode fazer? Não. Então, primeiro, em relação à pessoa jurídica, as pessoas jurídicas, quais pessoas jurídicas, quais empresas podem fazer a destinação? Aquelas que apuram o imposto de renda com base no lucro real, né? Então, são as empresas que tributam no lucro real. Ou seja, que vão apurar o imposto de renda a pagar, o imposto de renda devido, perdão, com base apurando o lucro que realmente ela teve e aí fazendo o cálculo com as deduções e tudo, né? Se tiver algum contador aqui vendo, entende bem. Ou seja, as demais empresas, o MEI, empresas do Simples Nacional, empresa tributada no lucro presumido, essas empresas não podem fazer a destinação. Marcos, mas por que não pode? Porque é uma doação dedutível. Como é uma doação dedutível, apenas as empresas que apuram o imposto de renda no lucro real é que podem fazer deduções. Quem é MEI, quem está no Simples Nacional, quem apura no lucro presumido, não pode, né? Você já tem ali um cálculo simplificado, um cálculo de apuração, uma forma de apuração do imposto de renda diferenciada. Eu cito aqui, para vocês terem uma ideia, os fundos, né, que podem receber recursos aqui em termos de pessoa jurídica, né? Então, só aqui explicando, no caso das empresas de lucro real, a destinação deverá ser calculada sobre o valor devido do IR, excluindo o eventual adicional, né? As empresas que tributam no lucro real, quando elas passam de um certo valor de faturamento, elas têm um valor adicional de imposto que é calculado de 10%. Então, esse adicional não entra no cálculo. Tá? Eu não vou aqui entrar no detalhe, né? Mas é isso. E aí você tem os percentuais. Aqui eu fiz questão de trazer os outros fundos, né? Então, até 4% do valor devido para os fundos da cultura e audiovisual, 1% para os fundos da criança, 1% para o fundo do idoso, 1% para os fundos do desporto e 1% para os programas de apoio à atenção oncológica e de apoio à atenção da saúde da pessoa com deficiência. Vale dizer, né, que particularmente esses dois últimos, o PRONON e o PRONAS,
esse é o último, a não ser que mude a legislação, esse é o último ano que o contribuinte, pessoa jurídica, as empresas, podem ainda fazer destinação para esses programas. A partir do ano que vem, a menos que a legislação mude, não será mais possível fazer para esses programas, particularmente o PRONON e o PRONAS. Pessoa física, né, que é o tema principal aqui da nossa live. Então, na mesma lógica das empresas, são aqueles contribuintes que apresentarem a declaração de imposto de renda, que a gente chama popularmente de modelo completo, né, que o termo técnico é sujeito às deduções legais. Ou seja, é o contribuinte que vai ali, na hora de fazer a declaração, a gente sabe que o contribuinte que é obrigado a declarar imposto de renda, ele pode fazer uma opção, né? Ele tem duas opções de apurar o imposto. No modelo simplificado, que é um cálculo simplificado, e por meio das deduções legais, onde ele vai poder informar despesa médica, escola, os dependentes. Então, só pode fazer a destinação esse contribuinte que entregar a declaração no modelo completo, né? Que for fazer a apuração com base nas deduções legais. Então, o contribuinte que declara no simplificado e fizer a opção pelo simplificado, ele não tem como fazer a destinação, justamente porque não dá para fazer deduções, né? E a destinação, ela é uma doação dedutível. Vamos seguir aqui. Quem pode fazer destinação? Ainda falando disso, o percentual limite de destinação é de até 6% do valor devido, que pode ser destinado aos seguintes fundos: Fundo da Criança e Adolescente, Fundo de Atenção à Pessoa Idosa, que nós estamos falando aqui com um pouco mais de cuidado, fundos do desporto, cultura e audiovisual. Então, esses são os fundos que hoje a lei permite fazer a destinação. Talvez alguém está acompanhando pode falar, mas não tinha também, no caso da pessoa física, a possibilidade de destinação também para o PRONON e o PRONAS? Tinha até o ano passado. Então, a pessoa jurídica ainda pode esse ano, a pessoa física foi só de acordo com a lei, foi só até o ano passado. Então, esse ano já não dá para fazer a destinação para o PRONON e para o PRONAS. Muito bem. E aí você tem duas formas de destinação. Tem duas formas que o contribuinte pode fazer a destinação. Ao longo do ano calendário, o que é ano calendário? Na linguagem de imposto de renda, ano calendário é sempre o ano que passou. Então, por exemplo, nós estamos na época de entrega do IR 2022, certo? Então, é o exercício 2022, ano calendário 2021. Por quê? Porque tudo que você vai informar no imposto de renda, todas as informações, os rendimentos, despesas, tudo que você vai informar, diz respeito ao ano que passou, ao ano calendário, tá? Então, essa forma de destinação ao longo do ano calendário, como é que seria? É o contribuinte que no ano passado já fez essa doação, ou seja, ele procurou lá o fundo da criança do seu município, o fundo do idoso do seu município, o fundo da cultura, do desporto, audiovisual, já fez essa doação diretamente na conta desse fundo, entrou em contato com o conselho que faz a gestão do fundo, pediu um comprovante dessa doação, tá? E aí, com esse comprovante na mão, que inclusive tem que ser assinado pelo presidente do conselho, ao qual esse fundo está vinculado, ele vai, na hora de entregar a declaração, ele vai informar essa doação.
que é uma lógica parecida com a despesa médica com a escola, né? Eu vou informar a despesa médica que eu já tive no ano passado. Eu vou informar o gasto com a escola que eu já tive no passado. Eu vou informar essa doação, essa destinação ao longo do ano calendário que eu já fiz para o fundo no ano passado. A lógica é essa, né? Então, eu já fiz essa doação, eu já fiz essa destinação, já está na conta do fundo esse recurso. O que eu vou fazer agora é informar na declaração. Tem uma forma própria que depois eu vou mostrar. E eu tenho, claro, um comprovante, né? Caso eventualmente caia na malha, né? Se eu precisar apresentar alguma coisa para o fisco, eu tenho o comprovante que o Conselho reconheceu essa doação, essa destinação. E a lógica é a mesma. Aquele valor que eu destinei, eu vou deduzir. A questão aqui tem, digamos assim, tem aqui uma questão que o contribuinte tem que se atentar, no caso dessa destinação específica, que neste caso, o próprio contribuinte tem que fazer uma apuração, uma estimativa antecipada, já que é durante o ano calendário, de quanto seria o valor de imposto devido. Porque se é até 6%, então eu teria que fazer uma estimativa de qual seria o valor do imposto devido. Então, vou lá, faço o depósito na conta ou pago o boleto. Cada município tem uma forma de fazer diferente. E aí, então, eu agora vou informar na declaração. Então, até por conta disso, há uma certa dificuldade do contribuinte se motivar a fazer essa destinação ao longo do ano calendário, porque ela dá um pouco mais de trabalho, mas é possível, tá? Inclusive, em relação ao Fundo da Cultura, Audiovisual e Desporto, só dá para destinar para esses fundos dessa forma, tá? Então, também está me ouvindo aqui e fala e pensou, nossa, eu queria fazer agora uma doação para o Fundo da Cultura. Não dá. Você pode fazer esse ano para declarar no ano que vem, tá? Mas não dá para fazer para esses fundos diretamente na declaração. Marcos, por quê? Porque a lei porque não há previsão legal. Não há previsão legal que permita isso. Só para os fundos da criança e para o fundo de atenção à pessoa idosa. Muito bem. E aí, então, essa é a forma, essa é uma das formas ao longo do ano calendário. Espero ter explicado adequadamente. E aí nós temos, então, a forma de destinação, que a gente chama de destinação direta, que é a destinação feita na hora de entregar. Então, você está me ouvindo agora nessa live, você não fez nenhuma destinação durante o ano que passou, você quer destinar agora. Você quer destinar agora, você ainda não fez a sua declaração. Você pode? Pode. Então, é a destinação direta. A diferença é que, no caso da destinação direta, embora o limite geral ainda é de 6%, esse limite se subdivide em 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança. Então, você pode destinar até 6%, 3% para cada. Eu posso destinar 4% para o da criança e 2% para o idoso? Não. 5% para o idoso, 1% para a criança? Não. É 3% para cada um. Não dá, esses percentuais não se misturam, tá? Se você quer destinar só para um dos fundos, por exemplo, eu só quero destinar para o fundo da criança, é até 3%. Eu só quero destinar para o fundo do idoso, é até 3%, tá? E aí, qual que é a regra básica que a gente vai sempre orientar aqui? Primeira coisa que você vai fazer é preencher normalmente a sua declaração. Então, você ou por meio do contador, a pessoa que faz a sua declaração, você mesmo faz, você vai preencher a declaração normalmente, informando os rendimentos que você já ia informar, as deduções legais que você já ia informar, as despesas, os dependentes. Vai colocar tudo que você já faria normalmente.
depois que a declaração está, digamos assim, pronta, já informou todos os rendimentos, informou todas as despesas, os dependentes, tudo direitinho, ela está, digamos, pronta para você entregar, aí você vai fazer a destinação. Aí você vai lá, vai fazer os procedimentos que eu vou em seguida explicar para poder fazer a destinação. Mas esse ponto eu queria frisar, viu, gente? A primeira coisa que você faz é preencher a declaração inteira. Por que é importante a gente insistir nisso? Porque é muito comum que a gente faça a declaração aos poucos, né? Às vezes tem muita informação, eu vou fazendo ela devagarzinho, né, e tal. De repente você pensa assim, eu quero destinar logo, eu já vou correr e destinar, mas ainda não informei tudo. Pode dar um problema na apuração do valor devido, porque você não informou tudo. Então, não faça isso. Primeiro você preenche tudo, que é próprio da declaração. A última coisa que você vai fazer, só não esquece, né? É bom só não esquecer, que você vai fazer os procedimentos para a destinação. Vamos ver como é que é um pouquinho na prática. Eu falei bastante aqui na teoria. Tentar mostrar um pouco aqui, algumas telas aqui, para nos ajudar a visualizar melhor. Então, só um detalhe, né? A gente não vai aqui ficar falando do programa de imposto de renda, tá? A live aqui não é uma live para falar do programa em si, né? A gente vai falar aqui especificamente da destinação. Então, como eu havia dito, você vai, então, preencher tudo que tem que preencher. Tá tudo pronto? Tá. Aí você vai procurar lá essa ficha que está aparecendo aí. Aliás, perdão. Se você já fez alguma destinação, essa que eu mencionei, eu vou até voltar aqui o slide, essa ao longo do ano calendário, se você fez essa, ou seja, você já fez, né, durante 2021, antes de fazer, de repente você destinou 2% durante o ano, né, e você quer fazer agora, quer complementar, primeiro você vai informar aquela que você já fez. Então, essa ficha que está aparecendo aí, para vocês, doações efetuadas, são as destinações, até a palavra está no passado, efetuadas. Você já depositou na conta do fundo, você já pagou o boleto para o fundo, você vai só informar, tá? Então, essa ficha é para quem já destinou durante o ano que passou. Se você não destinou, essa ficha aqui não tem nada a ver com você, tá? Então, aí você pula ela. Mas se você fez, primeiro você informa ela para depois fazer, digamos, uma destinação complementar, por exemplo. E aí, então, a gente vai aqui para a destinação direta. Então, repara que logo na ficha embaixo da ficha doações efetuadas, você tem a ficha doações diretamente na declaração. A setinha aí está apontando. Uma coisa importante, né? Repetindo, na verdade, o contribuinte poderá destinar para os dois fundos na mesma declaração. E mais do que isso, de repente você está me ouvindo aqui, você fala assim, Marcos, eu queria ajudar vários fundos. Eu queria ajudar um pouquinho o fundo da minha cidade, eu queria ajudar um pouquinho o fundo do município onde eu nasci, eu queria ajudar um pouquinho o fundo do outro município, eu queria dividir um pouquinho para cada. Eu posso? Pode. Dentro do limite de 6%, sempre lembrando, 3 para fundos do idoso, 3 para fundos da criança, você pode destinar para quantos fundos você quiser. Só tem que tomar o cuidado, se você destinar, digamos assim, para 6 fundos, vamos supor, 3 fundos municipais da criança e 3 fundos municipais do idoso, são 6 DARFs que você vai pagar. Né? Só tomar esse cuidado, tá? Mas você pode destinar para vários fundos,
dentro do limite ali de 6% do valor devido, sempre observando esse limite de 3 para cada tipo de fundo, criança e idoso. Reparem na ficha que já aparecem as duas abinhas, idoso e criança, tá? Não aparece a aba de cultura, desporto e audiovisual, porque não dá. Ele fala, o próprio programa vai dizer ali, né? Serão gerados DARF, CNPJ de cada fundo. Aqui uma coisa que é muito importante explicar, que muita gente pergunta para nós aqui da Receita. Marcos, dá para destinar para uma instituição específica? Na declaração, a resposta é categórica. Não. Marcos, eu fui procurar aqui, eu vou citar algumas entidades só por citar, tá? Fui procurar aqui no programa a ACD, não achei a ACD. Eu fui procurar a Fundação Abrinq, não achei a Fundação Abrinq. Enfim. Porque na declaração só vai aparecer os fundos, porque a destinação é para os fundos, né? Uma vez o recurso sendo repassado para os fundos, os conselhos respectivos é que vão deliberar como que esse recurso vai ser gasto, por exemplo, para qual entidade esse dinheiro vai, entendeu? Então, na declaração, isso é muito importante a gente repetir aqui, a destinação é para os fundos municipais e nunca para nenhuma entidade, tá? Você nunca vai conseguir, não tem a possibilidade de você destinar diretamente para uma entidade por meio, diretamente no programa. O que existe os municípios, né, cada conselho vai ter uma forma de fazer a gestão desse recurso. E aí você vai ter algumas práticas aí que vão variar no estado, enfim. Mas isso aí já não tem nada a ver com a declaração do imposto de renda e nada a ver com a Receita Federal, tá? O nosso escopo de trabalho está em quê? Em possibilitar que o contribuinte faça a destinação para o fundo e depois garantir o repasse para o fundo. Na hora que o dinheiro cai na conta do fundo, a gestão desse recurso, como vai ser gasto, para onde que vai, né, qual a maneira desse recurso ser aplicado, a responsabilidade disso, a competência para fazer essa gestão dos conselhos municipais e das prefeituras, no caso do fundo municipal, ou do estado, no caso dos fundos estaduais, ou até os fundos e conselhos nacionais, tá bom? Então, muito importante a gente frisar que a destinação é para os fundos. Então, continuando aqui. E aí você vai clicar aqui eu peguei o exemplo do fundo da criança, selecionei o fundo da criança e procurei aqui o fundo de São Paulo. Repara que ele já apresenta aí, ao clicar na aba, ele já abre para nós o município e o CNPJ do fundo municipal. Aqui eu estou escolhendo o fundo municipal, mas vocês podem ver que dá para escolher o fundo estadual, dá para escolher o fundo nacional. Aí você pode me perguntar assim, Marcos, eu estou mexendo aqui no programa enquanto você fala, e eu não localizei o meu município aqui da minha cidade. Por que eu não achei o município da minha cidade? Porque, por alguma razão, o fundo do município da sua cidade não está apto para receber essa destinação. E por que ele não está apto, Marcos? Porque ele não fez ali alguns procedimentos, tá? Eu não vou ter como detalhar muito aqui na live, mas para falar rapidamente, o município, para poder ser habilitado para receber destinação direta, ele primeiro tem que criar o fundo, por lei, né? Uma lei, falando aqui de municípios, uma lei municipal, aprovada na Câmara Municipal do município. Depois ele precisa criar um CNPJ, que é do fundo, que é esse que vai aparecer aí no programa, como o de São Paulo
e desses municípios que vocês estão vendo no slide. Depois, ele precisa criar uma conta bancária num banco público, e aí tem toda uma tratativa própria, que aí o banco vai orientar. E aí, depois, né, de criar o fundo por lei, o CNPJ e a conta bancária, ele vai encaminhar as informações para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E aí tem uma forma de fazer isso, tem um formulário lá no site do Ministério, né, tem que procurar lá o site do Conselho Nacional da Criança ou Conselho Nacional do Idoso, que vai ter as orientações, inclusive, para que de repente tem algum gestor aqui acompanhando. Se o seu município não apareceu aí, gestor do município que está me ouvindo, dá uma correria aí para fazer esses ajustes até 15 de outubro, né, para que o seu município possa aparecer no programa do ano que vem. Ai, Marcos, então se não está aqui, esse ano já era? Já era. Se o município da sua cidade não está aí no programa, infelizmente para esse ano não vai ter como ele receber destinação, mas o município pode fazer aí os procedimentos para se regularizar, para no ano que vem poder receber, ficar habilitado a receber esses recursos. Continuando aqui, então você vai escolher o fundo, no caso aqui, por exemplo, São Paulo, né? E aí, interessante, olha que legal. Se o contribuinte seguir a orientação que a gente está dando aqui, ele já vai ter informado todos os rendimentos e todas as deduções normais. Escola, despesa médica, dependentes, enfim. Então, o programa já vai ter calculado o valor devido. E aí, então, o próprio programa coloca ali o percentual limite que ele pode destinar. Então, aqui está aparecendo aqui para nós, talvez para quem não consegue enxergar, aparece aqui, nesse exemplo, R$ 512,03. O que é esse valor? São 3% do valor devido do imposto devido desse contribuinte. Então, esse contribuinte aqui pode destinar até R$ 512,03 para o Fundo Municipal da Criança. Ele pode destinar menos? Pode. Ele pode destinar R$ 50, R$ 200, R$ 300. Não pode destinar mais de R$ 512,03. Entendeu? Então, já aparece mastigado para o contribuinte essa informação. Isso que a gente quer frisar aqui. Ele não tem o trabalho de fazer uma estimativa. O programa já faz isso para o contribuinte. Se eu tivesse aqui colocado o fundo do idoso, apareceria a mesma informação, os mesmos R$ 512,03, que é os 3% do fundo do idoso. Que, como eu falei, você pode fatiar. Você pode colocar metade desse valor, colocar aqui para o fundo de São Paulo, e pegar metade e colocar para o fundo de outro município, por exemplo, sempre nesse limite. O programa nem deixa mais do que isso, tá? E aqui eu dou dois exemplos, porque sempre nos perguntam, Marcos, mas dá para destinar se eu tenho imposto a pagar, se eu tenho imposto a restituir? Só pode destinar quem tem valor a restituir? Só pode destinar quem tem a pagar? Não tem nada a ver com isso. O critério para o contribuinte destinar, além de fazer a declaração no modelo completo, como a gente já falou, é o valor devido. E só dá para saber o valor, com certeza, depois que você informa todos os rendimentos, todas as deduções. Então, aqui no slide, eu dou dois exemplos, tá? Esse exemplo 1 é com imposto a restituir. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, o contribuinte declarou, preencheu tudo direitinho e deu lá 7 mil de imposto devido. E ele tinha tido uma antecipação ao longo do ano, vamos imaginar aqui que ele seja um contribuinte assalariado, e teve R$ 8.000 que ele já pagou antecipado ali como valor retido, né, no seu OLEIT. Então, se o valor devido é 7 mil, ele já pagou 8, ele tem 1.000 a restituir, certo?
mas ele foi lá e fez a destinação de R$ 210, 3% de 7 mil para o fundo da criança e R$ 210 para o fundo do idoso. Foi lá, informou direitinho, pagou os DARFs, que depois eu vou mostrar. Então, destinou R$ 420. É um bom cidadão, destinou o limite que ele poderia. Muito bem. Quanto que ele vai receber de restituição? R$ 1.420, que é os 1.000 que ele já teria direito pela própria declaração, independente da destinação, e mais o valor da destinação corrigido pela Selic. Quem tem a cultura de quem todo ano entrega a declaração sabe que a gente nunca recebe o valor exato que a gente tem a restituir. É sempre uma correção que o governo faz. Então, a pessoa que destinar, a correção da Selic é feita no valor integral. Então, você tem aí, poderíamos dizer, não deixa de ser um certo investimento a destinação, uma vez que o valor depois total a restituir, somado com a destinação, será corrigido pela Selic. Exemplo 2, com o valor a pagar. Então, pegando esse mesmo contribuinte, o valor devido de 7 mil do imposto, mas com uma retenção ao longo do ano menor, de 6 mil. Então, ele teria ali 1.000 a pagar. Que ele vai ali imprimir os DARFs, pode pagar em até 8 cotas. Se ele fizer a destinação, da mesma forma como no exemplo anterior, o que vai acontecer? Quando ele for gerar o DARF normal do tributo, ele já vai sair com o valor abatido da destinação, né? Como se ele tivesse pago uma parte do valor para os fundos, né? Nesse caso aqui fica até bem evidente isso, né? Então, se ele teria 1.000 a pagar, destinou 420, vai pagar só a diferença ali, podendo parcelar em até 8 cotas, como nós já sabemos. Então, repara que não faz diferença ter valor a pagar ou valor a receber. O que importa é o valor devido, tá? Então, assim, teria alguma situação, Marcos, do contribuinte que declara no modelo completo não poder destinar? Tem, é um caso não comum, mas uma hipótese do contribuinte que não teve valor devido. Por exemplo, o contribuinte que teve um valor muito grande de despesa médica, por exemplo, que a legislação não coloca limite para dedução. Então, ali, uma hipótese, teve tanta despesa médica, por exemplo, que, somado com as demais deduções, zerou o valor devido. Então, ele recebeu tudo de volta, né? Então, ele teve ali, por exemplo, R$ 6.000 de imposto retido, mas ele vai receber de volta os mesmos 6.000. Nesse caso, não seria uma situação que o contribuinte não poderia destinar, tá? Mas é uma situação não comum. Na maior parte dos casos, o contribuinte vai poder destinar alguma coisa. Claro, sempre no modelo completo. Então, reiterando, né? Então você não pagará mais imposto, nem terá sua instituição diminuída. O valor destinado será somado à sua instituição, atualizado pela Selic, ou o valor destinado será abatido do que deveria pagar de imposto. Temos uma novidade que muitos contribuintes nos questionavam, que é essa questão do DARF, né? Até o ano anterior, até 2021, ainda saía o DARF sem código de barras, então o contribuinte tinha que preencher o DARF, né? Tinha uma dificuldade, sempre nos questionavam isso. A partir deste ano, você consegue, o DARF gerado, ele sai com código de barras, tá? Inclusive, não dá para ver aqui no slide, acredito que não dá para ver, mas embaixo vai aparecer até perdão, a possibilidade de pagar com Pix. Não saiu aqui no slide, mas quando você for gerar o DARF, ele vai aparecer no cantinho, ali no cantinho
no cantinho direito vai aparecer aquele QR Code. Não apareceu aqui no slide, mas aparece. E aí dá até para pagar com Pix. Então dá até para a gente fazer uma propaganda aqui, né? Faça um Pix para os fundos da criança e do idoso, né? Então, quem quiser fazer aí o marketing aí, até isso agora dá para a gente fazer. Ou seja, temos mais uma facilitação. Então, você não vai ter o trabalho de gerar um DARF e ficar digitando. Pegou o DARF, vai lá com o código de barras e paga. No próprio DARF vai aparecer ali já o fundo, tudo direitinho. Tá? Sempre lembrando, pagar com o DARF gerado pelo programa. Tá? Agora até nem tem como não ser diferente, né? Ou faz o Pix com o QR Code que vai aparecer, ou com o código de barras. Aqui no exemplo que está aqui, eu coloquei o fundo da criança, mas poderia aparecer aqui o fundo do idoso. Tá? O DARF é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Uma coisa importante, muito importante, na verdade, as pessoas nos perguntam, né, se tem como contribuinte que faz a destinação direta cair na malha. A única possibilidade, além de uma fraude, né, o contribuinte dizer que vai destinar e simular uma dedução e não destinar, que é claro, uma coisa, há um dolo nisso, né, é evidente, e é claro que a pessoa vai cair na malha porque a conta não fecha, ele informou que destinou, mas não pagou o DARF, também o contribuinte tem que ter o cuidado de pagar esse DARF da destinação até o prazo de entrega do imposto de renda, que é dia 29 de abril, tá? Então, vamos imaginar que aconteça, e pode acontecer, que você preencheu a declaração direitinho, informou a destinação, entregou a declaração no prazo, mas acabou não pagando o DARF da destinação até dia 29. Passou o prazo. O que você tem que fazer nesse caso? Retificar a declaração, excluindo a destinação. Mas, Marcos, eu não posso nem pegar esse DARF e pagar com juros para poder ter destinação? Infelizmente, não. Então, se acontecer, então, espero que não aconteça, então fica aí o cuidado para que você pague o DARF da destinação até o prazo do dia 29, né? Você até pode entregar a declaração antes, tudo bem? Você pode entregar agora e pagar o DARF depois? Pode, até dia 29, tá? Né? Esse cuidado. Se acontecer de passar do prazo, aí não vai ter jeito. Você vai lá, faça uma retificadora e retire o valor da destinação. Não pague com atraso, nem mesmo calculando os juros, que esse valor não vai ser considerado, não vai para os fundos, tá? Muito importante a gente frisar essa informação. Então, essa aqui é as referências, né, que a gente sempre traz aqui da legislação, que deram base aqui para os slides que a gente organizou. Lei 8.069, né, que é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 10.741, Estatuto do Idoso. Lei 13.797, que autoriza a destinação direta para o Fundo do Idoso, né? Até 2019, a destinação direta era só permitida para os fundos da criança, agora, desde 2020, também foi incluído os fundos do idoso. E aqui também cita uma resolução do CONANDA, aqui, falando mais especificamente dos fundos da criança. Então, aqui essa é a nossa apresentação. A gente agradece profundamente. E aí, maiores informações, coloquei aqui o link do site da Receita Federal, onde consta ali outras informações complementares sobre a campanha de destinação, inclusive aquele folder que eu coloquei no início dos slides, ele aparece justamente ali nessa parte do nosso site. Então, a gente espera ter explicado aí de uma forma
integral, todas as questões próprias ligadas à destinação. Eu não sei como é que estão as perguntas. Então, Denis, eu fico à disposição aí para a gente responder mais alguma pergunta, mais alguma questão, né? Alguma coisa que a gente eventualmente volte aí, detalhe, a respeito daquilo que nós tratamos aqui. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Temos aí mais de 10 perguntas aí. Posso ler algumas para você aqui, Marcos? Pode, por favor. Vamos lá, começando com a Sharda, da Fundação Sicredi. Existe um local onde possamos consultar todos os fundos aptos para destinação municipal, estadual e nacional? Sim, sim. Na verdade, no site Participa Mais Brasil, você coloca lá Participa Mais Brasil, aí você procura lá órgãos colegiados, aí você procura o CONANDA, no caso da criança, e o CNI, no caso do Conselho do Idoso. Aí você dá uma procurada lá. Cada um dos conselhos vai ter um painel, inclusive painéis muito bem feitos, que vai aparecer os fundos aptos, os fundos inaptos, os fundos que podem receber destinação, os que não podem. Mas uma coisa que a gente orienta, como é que chama? Chad, é esse o nome dela? É dela, dele? Não sei. Desculpa. Sharda, tá escrito. Como que é? Desculpa. É Sharda. Sharda. Isso. Tá bom. Se eu falei o nome errado, eu peço desculpa aqui para você, viu? Mas uma coisa que já vale explicar é que uma boa fonte é o próprio programa de imposto de renda, né? Quando você abre ali aquelas abas que nós mostramos, aqueles são os municípios aptos, né, para este ano, tá? Então, ali já é uma fonte bastante fidedigna, né? Se não aparecer o fundo ali, já é um indicativo de que o município não está apto, tá? Então, você pode consultar lá esses portais que eu expliquei. Se o Denis encontrar aí, puder colocar no chat, eu agradeço. Pode repetir, por favor, o caminho, Marcos? Então, Participa Mais Brasil. Coloca Participa Mais Brasil. É um site do governo federal. E aí, dentro do Participa Mais Brasil, você procura órgãos colegiados e vai aparecer lá uma série de órgãos, e inclusive o Conselho da Criança, o CONANDA, e o Conselho Nacional do Idoso. E lá dentro de cada um dos respectivos vai ter lá um lugar com essa informação. Mas eu queria reiterar isso. No próprio programa do imposto de renda, quando você procura pelo fundo, ali já os municípios que aparecem ali são os municípios que, a priori, estão aptos para receber a destinação. Se o município não está ali, é porque ele não está apto por alguma razão, né? Na prática, funciona assim. Numa certa data do ano, o Ministério da Mulher, né, da Família, Mulher e Direitos Humanos, eles encaminham para nós uma relação desses municípios aptos e nós incluímos no PGD, no programa do imposto de renda. Então, o próprio programa é uma fonte bastante confiável para você consultar. Não apareceu ali, não tem como destinar. Essa é a regra, tá? Não apareceu ali, não tem como destinar. Tá bom? O que mais, Denis? Maravilha, Marcos. Muito obrigado. Coloquei aí no perguntas e respostas os links aí para o CONANDA e para o Conselho Nacional do Idoso. Vamos aqui para a próxima questão, aqui da Marilene Mariotoni. Considerando o valor total possível de destinação, o que tem sido destinado em geral por pessoas físicas corresponde a quanto percentualmente, aproximadamente? Essa é a pergunta da Marilene Mariotoni. Olha, eu não tenho esse dado de pronto aqui,
mas não passa de 2%. É um valor muito insignificante. Isso tanto se aplica ao estado de São Paulo, quanto no Brasil inteiro, né? Então, é um percentual ali que fica em torno de 2% do potencial. A gente poderia, nós poderíamos dizer assim, não é muito mais do que isso. Então, fica evidente que há um caminho muito grande aí de campanha, de incentivo, né? Para que a gente possa possa ampliar a destinação tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, é um valor muito, muito insignificante em relação a isso. Em relação aos slides, a gente pode disponibilizar sim, a gente pode ver aí qual a melhor forma, né? Mas a gente pode disponibilizar os slides sim, é um conteúdo institucional, não tem nenhuma ressalva para que a gente disponibilize os slides, não tem nenhum problema não, a gente pode disponibilizar sim. Exatamente, esse aqui era um pleito aqui de várias pessoas aqui, Ednei de Cosmópolis, Renato do CPCA de Guarujá, muitas pessoas aqui pedindo para você disponibilizar o material. Com certeza. Bom, tem mais gente aqui perguntando, tem a Airan Cardoso aqui do NAF da Unime de Lauro de Freitas, perguntando então, quem cria o fundo, então, é o gestor do município, Marcos? No limite, quem cria o fundo é o Poder Legislativo, né? Seguindo a lógica do processo legislativo normal, então o município X não tem fundo, então a Câmara Municipal do município X tem que criar o fundo por lei, né? E aí esse fundo é criado por lei e depois aprovado ali na Câmara Municipal, o prefeito sanciona, né? Como qualquer processo legislativo normal, uma vez sancionado, aí sim segue o percurso. Então é criado por lei municipal, sancionado pelo respectivo prefeito. Uma coisa que é legal explicar, numa situação de um município que não tem ainda nem o conselho, você pode criar na mesma lei o fundo e o conselho, tá? Assim, claro que assim, talvez é mais comum já ter o conselho e não ter o fundo, aí cria só o fundo. Mas, né, como temos aqui talvez pessoas do Brasil todo, então numa hipótese de um município novo, por exemplo, ou que não tem ainda o conselho, a mesma lei, né, municipal pode criar o conselho e o fundo. Ou se já tem o conselho, cria, né, só o fundo. Isso vale para criança e idoso do mesmo jeito. Maravilha. Próxima pergunta aqui da Rose, né? Quem faz a declaração pelo modelo simplificado poderá fazer a destinação? Alguma previsão ou isso nunca ocorrerá? Qual é o nome dela? É a Rose. Rose, boa tarde, Rose. Obrigado por nos acompanhar, obrigado pela pergunta. Bom, nunca é uma palavra muito dura, né? Assim, a gente pode dizer que é improvável. Por quê? Porque, como eu falei, legalmente a destinação é uma doação dedutível. E o modelo simplificado de declaração, ele já é uma forma de simplificação que tem, digamos assim, um descontão. Então, como já existe uma forma facilitada, já tem ali um descontão, digamos assim, legalmente não tem como ter uma dedução legal dentro de uma forma de apuração de imposto que já tem uma dedução geral, entendeu? Então, teria que mudar a legislação, mas isso seria muito complicado, teria que mudar a lógica do imposto de renda. Então, eu poderia te dizer com uma certa certeza que isso é pouco provável, tá? Então, não é porque a Receita Federal não quer fazer, né? Não é nada disso. É pela lógica do que é a destinação. Ela é uma doação dedutível. Então, ela só faz sentido para o contribuinte que apura imposto de renda por meio das deduções legais.
Por isso que só a pessoa física que declara no completo pode, e só a pessoa jurídica, a empresa, que apura no lucro real. Porque são os dois contribuintes que apuram o imposto com base nas deduções. Né? Também na pessoa jurídica, também na PJ, quem apura no Simples Nacional, MEI, lucro presumido, também tem uma forma facilitada de apuração, entendeu? Então, só o contribuinte, a empresa, por exemplo, que realmente vai fazer todas as deduções próprias, tem toda uma legislação própria para isso, é que pode fazer essa doação dedutível. Então, eu te diria, Rose, nunca é a palavra muito forte, porque a lei pode mudar, né? Mas eu te diria, com base no ordenamento jurídico brasileiro, com base na maneira como foi pensado a legislação do imposto de renda, eu te diria que é improvável, mas impossível, não. Tá bom? Mas é muito pouco provável, eu não contaria com essa possibilidade. Próxima pergunta aqui, Marcos, é Claro. sobre a destinação, não pela declaração. Eu não sei se esse aí está dentro do escopo aí da sua apresentação. Eu vou ler aqui a pergunta para você avaliar aí. Fiquei na dúvida, é da Edneide de Cosmópolis. Fiquei na dúvida sobre a destinação durante o exercício, que imagino que esteja, né, no ano calendário. Por exemplo, eu, pessoa física, sei que terei imposto a pagar para a Receita, posso, durante o ano, ir destinando valores mensais aos fundos da criança ou idoso durante o ano, e aí, quando chega no ano da declaração, lanço as destinações e peço aos respectivos conselhos uma declaração disso, certo? Ou posso destinar tudo de uma vez no ano da declaração, sendo que em ambos os casos, se tenho R$600 a pagar, a destinação necessariamente tem que ser R$300 para o fundo da criança e R$300 para o fundo do idoso. É isso? Quem perguntou? É a Edneide de Cosmópolis, São Paulo. Edneide, boa tarde, tudo bem? Obrigado por nos acompanhar. Primeiro, esquece a palavra imposto a pagar, tá? A referência é o valor devido. O valor devido não é necessariamente o valor a pagar, porque a gente tem que pensar sempre que imposto de renda, você tem a realidade do contribuinte já ter ali uma antecipação, né? Um desconto em folha, né? O carnê-leão. Então, é sempre o valor devido. Esse valor devido nós só sabemos com certeza quando? Quando você faz a declaração. Agora, um contribuinte que tem uma boa prática da declaração, que conhece bem as suas rendas, tem um conhecimento razoável do imposto de renda, de como que funciona, tem uma noção razoável das suas receitas, ele pode fazer essa estimativa, tá? Mas deixa eu te dizer, não é uma coisa tão simples de fazer, tá? Mas, em tese, digamos que o contribuinte tem uma noção muito razoável, que o valor devido dele é, por exemplo, R$3.000. Então, 3%, se eu não fugir da escola, vai dar ali 30 vezes 3 ali, R$153.000, 1% dá R$30, é isso, Denis? Você falar, mas você me corrige, vezes 3 vezes R$90. Então, ele teria R$90 para destinar. Ele pode, durante o ano, ir lá e depositar aos poucos, de uma vez, na conta do fundo, como ele quiser. E aí ele pede o comprovante para o conselho, e aí ele vai lá e só informa. Mas a questão importante aqui é o quê? Ele ter uma noção muito razoável, para não dizer sofisticada, de quanto que vai dar o valor devido, antes dele preencher a declaração. Nós estamos falando do ano calendário, então é durante o ano. E aí, ir lá e fazer esse depósito na conta do fundo, pagar o boleto. Cada município tem uma forma diferente. E aí, pedir o comprovante para o conselho, e aí só informar. Dá para fazer,
mas ele tem que ter uma noção muito razoável de quanto seria esse valor devido para ele calcular 3% do valor devido. Eu quero bater nessa tecla 20 vezes. Não é do valor a pagar, não é do valor a receber, é do valor devido, que só dá para saber quando você tem os rendimentos tributáveis, as despesas dedutíveis. Eu já sei quais são os rendimentos ao longo do ano, ou tenho uma estimativa muito, muito clara desse valor. Eu já sei o valor das despesas médica, dependente, escola, nos limites da lei. E aí eu abato esse valor de dedução, né, de despesas dedutíveis dos rendimentos, e aí eu tenho a base de cálculo. Essa base de cálculo que é usada para calcular o valor devido. Você vê que não é muito simples essa conta, né? Que eu estou aqui simulando com você. Né? Tem até alguns sites aí que fazem a simulação e tal. Então, é todo esse fluxo que o contribuinte tem que ter uma noção muito razoável para ele poder fazer a doação durante o ano. Tá? Porque, de repente, você fez uma estimativa lá, e aí você fez a conta lá e chegou em R$300. Você foi lá e depositou. Aí chegou na hora de declarar, tipo agora, e você fez a declaração e não deu 300. Deu, por exemplo, 200. Você só vai poder deduzir 200. 100 ficou de doação, né, no sentido literal, pro fundo. O fundo agradece. Tá? Então, é isso que tem que ter um pouco de atenção. Tá? Então, o que eu diria, para quem quer fazer a doação durante o ano, é que tem um bom conhecimento de como funciona o imposto de renda e um bom conhecimento da sua própria vida econômica. Quais são os seus dependentes, o valor das suas despesas, tá? E aí eu até diria aqui, talvez até procurar um contador para dar uma boa orientação. Não é uma coisa tão simples assim de fazer de cabeça, tá? Não sei se eu me expliquei. Qualquer coisa, volta a perguntar. Denis. Ô Marcos, aqui uma pergunta aqui de um anônimo que não se identificou. No exemplo do destinador do imposto a receber, pelo exemplo, ele destinou 3% para a criança e 3% para o idoso. Isso até dezembro do ano calendário, ele recebeu de volta? Eu li exatamente como foi escrito aqui, tá, Marcos? Não, claro. Não, esse exemplo que eu dei diz respeito à destinação direta, tá? Então, então, assim, se nós voltarmos aos slides, ainda dá para pôr o slide de novo, Denis? Tá sim, Marcos. Coloca para mim, por gentileza. A gente volta lá. Tá na tela, é só retornar. Então, voltando aqui, ó. Então, assim, deixa eu voltar aqui. Então, eu falei um pouquinho da destinação durante o ano calendário. E aí, depois, em seguida, eu só falei da destinação direta, tá? Então, aqui, esse exemplo que eu estou dando, né, são os exemplos que a pessoa está mencionando. Então, eu estou imaginando aqui o seguinte: o contribuinte veio, fez a destinação, informou lá, né, aqui no destinação direta, e aí ele foi lá e gerou os DARFs, né? Aqui eu dei o exemplo do DARF da criança. Aqui não está batendo valor porque é só exemplo, viu? Mas aqui é a destinação na hora. Então, uma coisa que é importante, gente, a destinação direta, embora a gente frisa aqui, né? Deixa eu voltar aqui, que o valor destinado será somado à restituição ou abatido do valor a pagar, na prática há um pagamento, tá? Você gera um DARF, tá? Então, assim, a destinação direta, você tem, digamos, o que a gente chama de fluxo de caixa. Você vai tirar um valor do seu bolso, neste momento, né, e vai pagar o DARF, tá? Esse valor que você pagou, né, é um DARF, efetivamente, você gerou o DARF e pagou no prazo até dia 29, ou vai deduzir, deixa eu voltar aqui no slide,
do DARF a pagar, porque você já teria R$1.000 de imposto a pagar, por exemplo, então você destinou 420, vai pagar a diferença. Ou se você não tinha a pagar, você tinha 1.000 a restituir, aí você foi lá e pagou o DARF da destinação, né? Aqui o valor não bate, esquece, aqui é só um exemplo. Esse valor vai ser somado à restituição. Então, lá, quando chegar a sua vez, no lote do imposto de renda, você pagou 420, 2 DARFs de 210. Você vai receber quanto? 1.000 mais os juros? Não. 1.420 mais os juros. Tá? Mas a destinação direta, há um valor que você paga. Mas esse valor ou abate do que você já iria pagar, ou é acrescido no valor que você vai receber lá no calendário de restituição, de acordo com a data que você entregar a sua declaração. Tá? Mas aí, insistindo ainda na pergunta de quem colocou. Mas, Marcos, esse exemplo aqui que você falou, não vale para a destinação durante o ano? Vale. Vale, dá na mesma. A diferença é que, durante o ano calendário, o contribuinte teria que saber já tudo isso aqui. Ele já teria que saber essas informações antes de preencher a declaração, que não é uma coisa tão fácil, ele teria que ter essa estimativa. Por isso que a gente detalha aqui e acaba, na prática, incentivando mais a destinação direta, porque ela é mais fácil para o contribuinte. Porque vem para ele, né, se ele preenche a declaração de forma correta, aparecem as informações mastigadas para ele, tá? Então, supondo uma declaração, uma destinação durante o ano calendário, as regras são as mesmas, mas ele já teria que ter informações suficientes para saber o valor devido de antemão e para saber os seus rendimentos de antemão, as suas despesas dedutíveis de antemão, para saber qual seria o valor devido e, consequentemente, poder calcular os 3%, os 6%. Mais alguma, Denis? Marcos, temos sim. Aqui a Luciana de Guaratinguetá, do CMDCA, ela ficou meio confusa aqui com a questão do QR Code. Pode explicar melhor o uso do QR Code para o fundo? Como o contribuinte vai acessar? Então, primeiro que o QR Code só vale com a destinação direta. Então, tá indo o slide aí, Denis? Coloca o slide aí. Ou tá indo o slide na tela? Slide na tela. Tá, então vocês estão vendo o DARF. Então, primeira coisa, esse papo de QR Code só vale para destinação direta. É essa que o contribuinte faz na hora de preencher a declaração. Quando você gerar o DARF, ele vai sair com código de barras, como vocês estão vendo. E do lado, como vocês não estão vendo, não está aparecendo aqui, mas do lado do código de barras vai aparecer um QR Code. Não está aparecendo aqui por uma questão que deu um problema aqui na hora de criar o slide, mas vai aparecer um QR Code. E aí, no caso o contribuinte não quiser pagar com código de barras, ele vai lá e pega o programa do QR Code, vai, né, colocar ali passar o QR Code e vai gerar o pagamento. Mas primeiro você faz a declaração inteira, primeiro informa a destinação normalmente, como eu expliquei na palestra, gera o DARF e com o DARF na mão vai aparecer, né, no canto inferior direito o QR Code, aí você vai lá e com o programa do celular que lê o QR Code, vai gerar ali o pagamento. Marcos, agora uma pergunta da Vitória. Olá, gostaria de verificar como consigo identificar o comprovante de pagamento que vai para o fundo do idoso ou para o fundo da criança? Tem algum código específico no comprovante?
Se não tiver, é possível tirar uma segunda via desse DARF para que eu consiga diferenciar? Não, o comprovante é esse, é o DARF. O DARF já sai separado por causa disso, né? Então ele já sai o DARF, não dá para ver aqui que a tela está pequenininha, mas ele já sai com a informação do fundo. Então ele sai um DARF para o fundo da criança e um DARF para o fundo do idoso. Então se você fizer a destinação para os dois fundos, não é que vai gerar um DARF só com o valor somado. Ele vai gerar um DARF para cada, com a informação de cada um. Então esse DARF, se ele for pago do jeito correto, ele já é o comprovante, não tem outro comprovante, não. Ele claro, o DARF com o comprovante do seu banco, né? Você foi lá e pagou, gerou um comprovante do banco. É o comprovante do pagamento do banco onde você pagou, mais o DARF, onde vai estar a informação discriminada do fundo para o qual você destinou. Tá? Então, esse já é o comprovante, absolutamente. Bom, isso em termos de destinação direta. Essa que você faz na hora de preencher a declaração. Aquela que você faz durante o ano, a que você depositou na conta do fundo durante o ano, aí você tem que pedir para o Conselho Municipal, da onde você destinou, um recibo que reconhece aquele valor. Mas aí é aquela destinação que você fez durante o ano, diretamente na conta do fundo, boleto bancário que o fundo, que o município gerou, não tem nada a ver aqui com esse DARF. Tá bom? Espero ter ficado claro. Marcos, agora pergunta da Simone. No caso do DARF destinação ser pago após o dia 29 de abril, além de retificar a declaração, o contribuinte pode utilizar o valor como destinação no ano seguinte? Não. Esse valor que ele recolher errado, ele retifica a declaração e depois tem que pedir restituição. Tem que pedir restituição. Tem uma forma própria de fazer, que não vai dar para explicar aqui. Tem um programa chamado Perdecomp. É através desse programa chamado Perdecomp, que você baixa no nosso site, pedido eletrônico de restituição, que o contribuinte vai pedir de volta esse dinheiro. Ou seja, esse dinheiro não vai ser usado para os fundos, de jeito nenhum. Você tem que... Então, aconteceu isso. Você acabou pagando. Não era para ter pagado, mas pagou. Retifica a declaração primeiro, retirando, né, a informação da destinação, aí entrega a declaração normalmente, a retificadora normalmente. Depois que entregou, aí você tem como pedir de volta esse valor, tem como pedir de volta pedir a restituição desse DARF, porque esse DARF é indevido, ele não vai contar para nada, digamos assim. Maravilha, Marcos. Tem aqui uma pergunta do Lucas, da Rádio Nacional. Na realidade, ele fez uma pergunta e ele mesmo acabou respondendo aqui, né? Marcos, é estranho, pois o contribuinte que tem valores a restituir, ao destinar recursos aos fundos, vai receber mais recursos do que o previsto. Ou seja, ele ganha dinheiro ao destinar tributos aos fundos? Aí logo em seguida ele já responde ali. Acho que você respondeu no final da sua apresentação. Preciso pagar o DARF com os valores destinados aos fundos, o que acaba abatendo o valor a mais que o contribuinte vai receber na restituição. Não, essa é a ideia, né? Por isso que é uma doação dedutível. Você doa e você deduz. A ideia, por isso que é uma destinação. Na prática, você está dizendo para o Estado ou governo federal, para a gente explicar melhor. Governo federal, eu quero que 3% do valor que eu devo de imposto de renda fique no fundo da criança do município tal. Estado, eu quero que 3% do valor devido de imposto de renda que eu devo fique no fundo do idoso do município tal. Eu quero que parte do valor que eu devo de imposto de renda seja gasto com programas sociais nessa área. Atenção à criança, atenção ao idoso, né? Atenção à cultura, ao desporto, ao audiovisual. Então, na verdade, é o contribuinte tendo
o protagonismo de decidir como que uma parte do imposto que ele deve seja gasto pelo Estado, no caso, em uma política social específica. Mais perguntas, Denis? Temos sim, Marcos. Temos aqui pergunta, né? Temos aqui mais 3 perguntas. Que aí a gente pode finalizar. A gente finalizar com essas 3 últimas perguntas. Isso, a gente finaliza, por favor. Bom, uma pergunta que a colega Luciana Silva, do CMDCA de Guaratinguetá: por que a destinação do IR não pode ser obrigatória no país? Aí deixa de ser destinação, Luciana. Aí passa a ser um recurso vinculado, né? Então, a questão é o contribuinte ter liberdade para fazer isso. Né? Se a gente torna obrigatório, aí é uma outra coisa. Aí passa a ser uma antecipação de recurso que o Estado já faz e direciona para o fundo. Aí o contribuinte não tem participação, né? Então, aí não estou dizendo que é certo ou errado, mas aí deixa de ter uma participação do contribuinte. Simplesmente o Estado faria já uma vinculação de que um percentual do imposto ficaria no município para gastar com isso. Aí vira uma outra coisa, não é uma destinação. Mas seria melhor. Aí é uma discussão que pode ser feita pela sociedade e é claro, teria que mudar a legislação para isso. Mas aí toda essa nossa conversa aqui, ela perde o sentido, né? Porque o sentido por isso que, inclusive, a minha função aqui na Receita não é coordenador da campanha de destinação. A campanha de destinação é uma campanha da sociedade. Eu sou coordenador de incentivo à campanha. O nosso papel aqui, meio do Denis, é incentivar o contribuinte a fazer, né? Então, penso que se há essa modificação, você deixa de ter uma participação ativa no contribuinte. Deixa de ser uma cidadania para ser simplesmente uma transferência vinculada, né, mediante um procedimento que existe entre a União e os municípios ou os estados, tá bom? Então muda totalmente a lógica daquilo que é. Obrigado, Marcos. Temos aqui, então, a última pergunta para encerrarmos a live. Outra pessoa aqui que não se identificou: no ano calendário, é possível doar um valor maior do que no momento da declaração? Interessante essa pergunta. Como é que é? Repete, por favor. Ele pergunta se no ano calendário é possível doar um valor maior do que no momento da declaração. Acho que é essa relação dos 100%, 3%. Então, sim e não. Não no sentido de que o limite é sempre 6%, você não pode passar desse teto, mas, por exemplo, você pode destinar durante o ano calendário 6% para um fundo só. Eu não quero ajudar, eu quero doar o limite da possibilidade de destinação para o fundo da criança. Eu não quero destinar para o fundo do idoso, por exemplo. Então, você pode destinar, durante o ano calendário, 6%. Uma dica que eu daria, uma dica prática, seria o seguinte: se você não tem, né, como eu falei, não é tão simples, você não tem certeza assim, de ter ali a estimativa exata, mas você quer destinar os 6 para o fundo da criança e não dá na hora de fazer a destinação direta, o que você pode fazer? Você pode destinar 3% para o fundo da criança durante o ano, faz ali uma estimativa de receita, faz ali um cálculo e tal, e vai lá e deposita na conta do fundo o valor de 3% do valor devido para o fundo da criança. Chega na hora de entregar a declaração, você faz a destinação direta de 3% para o fundo da criança. Isso você pode, porque você destinou 3 durante o ano calendário e respeitou o limite de 3 na declaração para aquele fundo. Isso pode ser feito. Agora, o limite é sempre 6. Nunca é mais de 6.
Porque se você acabar destinando durante o ano calendário um valor que depois, na hora que você vai entregar a declaração, passou de 6, o que passou de 6 fica como doação efetivamente, não ajuda que você deu efetivamente, no sentido exato da palavra, para aquele fundo. O que dá para deduzir, né, a doação dedutível está no limite de 6%. Bom, Marcos, então, por aqui encerramos as perguntas. Maravilha. Então, tá ótimo, né? Acho que queria agradecer a todos os participantes. A gente teve aí uma média de mais de 100 participantes durante a live, né? Entre pessoas que ficaram até o final, enfim. Então, queríamos agradecer a todos que acompanharam, né? 1h30, uma tarde aqui de terça-feira. A gente permanece à disposição. Deixa eu colocar aqui, se puder cuidar de novo, colocar o slide. Só pôr de novo aqui o site da Receita, né? Que entrou depois. Então, aí o site com maiores informações. Uma outra orientação, a gente deve ter aqui pessoas dos conselhos, da prefeitura, né? Eu queria procurar a Receita Federal para alguma orientação mais específica. Você que é do conselho, você que é da prefeitura, gestor de fundo, você pode procurar aí a Receita Federal mais próxima da sua região, né, para ter mais orientações, né? Nós temos uma equipe, né, nas nossas unidades locais, nós temos colegas que trabalham com essa atividade. Você pode procurar a sua Receita mais próxima para pedir alguma orientação ali mais específica, no caso aqui daqueles que trabalham ali com a gestão dos fundos, conselheiros, as prefeituras, né? A gente tem ali em nossas agências, nossas unidades, nossas delegacias, nós temos colegas que trabalham com essa atividade também em todo o estado. Você pode procurar e fica aí para o nosso contribuinte que está acompanhando até aqui. Tem aí mais informações no site. A gente agradece, né, pela participação e a gente permanece à disposição e fica o incentivo, né, para que você que faz a declaração faça a destinação para o fundo da sua cidade, né, o município que você quer ajudar. Não deixe de fazer. É um exercício de cidadania. Então, você que ficou até aqui conosco, uma ótima tarde e a gente permanece à disposição aqui na Receita Federal. Um abraço a todos. Até a próxima.